que o primeiro semestre acabou? Estamos praticamente em ritmo de férias. Uhul! Bem que existiam umas pessoas aí que já estavam em ritmo de férias porque não estavam assistindo às aulas, não fizeram as atividades. Mas enfim, estamos aqui agora para concluir o primeiro semestre. Então, vem comigo e passe de ano! Muito obrigado, Papai do Céu, por ter cuidado de nós, ter nos dado vida até o presente momento e permitir que nós estejamos aqui com vida e com saúde, mesmo em meio a essa pandemia, Pai. Sabemos que não é exatamente o que nós gostaríamos, mas temos certeza que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo que nós não consigamos ver muitas vezes. Esteja conosco para que essa semana seja um sucesso e que a aula seja muito proveitosa. Em nome de Jesus, amém. Depois nós podemos perceber algumas formas de se trabalhar com vetores. Porque afinal, uma grandeza vetorial ela é representada por um vetor. E como que nós podemos trabalhar com vetores? Nós podemos somar todos esses vetores. Mas para termos a soma dos vetores, nós temos algumas diferenças. E aqui vão elas. Quando o ângulo entre os vetores é 0 graus, nós temos então que os dois estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Então nós literalmente somamos. Quando nós temos a diferença entre os ângulos aqui de 180 graus, nós temos que eles estão apontando na mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, para nós realizarmos a soma vetorial desses vetores, nós fazemos uma subtração. No caso do 90 graus, quando eles têm ângulo de 90 graus entre si, também podem aparecer palavras como perpendicular e também como ortogonal. Utilizando todo esse conceito, nós fazíamos como? Utilizamos a regra do tio Pitt. Como é que era a regra do tio Pitt? Essa aqui, certo? Professor, mas quando o ângulo não é nem 0, 180 e nem 90, como é que a gente faz? A gente faz da seguinte forma. Ângulo diferente de 0, 90 e 180, nós utilizamos esta regra aqui, que serve para todo e qualquer ângulo. Outro conceito que nós analisamos foi o conceito de queda livre. Mas afinal, o que era queda livre? Queda livre era quando um objeto estava numa determinada altura e ele simplesmente caía. O corpo era abandonado, o corpo era solto. Não tinha nenhuma força externa provocando esse movimento. O único agente que variava a velocidade desse objeto era apenas a gravidade, que era a aceleração nesse local. E quais eram as fórmulas que nós utilizamos para poder calcular em queda livre? As fórmulas que nós utilizamos foram essas, que descobria a velocidade com que o corpo conseguiria chegar ao solo. Nós conseguíamos utilizar essa outra fórmula aqui também, que definia a altura. E nós tínhamos outra fórmula que também conseguia determinar a altura, só que mediante apenas a velocidade e a aceleração. Professor, mas e se por algum acaso esse objeto, ao invés de ser solto, abandonado, ele fosse jogado? Também existe isso? Claro que existe. E como é que nós calculávamos isso? Isso aí entrava no conceito de lançamento vertical. Lançamento vertical era quando o objeto ele era arremessado de forma vertical. Então ele poderia ser jogado tanto para cima quanto para baixo. Para baixo, o conceito era o seguinte: nós tínhamos uma velocidade inicial, onde esse objeto saía com uma determinada velocidade e chegava ao solo com outra velocidade, consequentemente maior do que a velocidade inicial, porque a gravidade ia auxiliando nesse processo. Então nós temos aqui as fórmulas que nós utilizávamos para calcular o lançamento vertical para baixo. Tem diferença. Então temos aqui as 3 fórmulas que nós utilizávamos para o lançamento vertical para baixo. E temos também o lançamento para cima. Quais eram as diferenças do lançamento vertical para cima? As diferenças eram as seguintes. Velocidade final nesse objeto era 0. Por quê? O objeto sobe, mas antes de ele começar a cair, a velocidade tem que zerar para depois ele começar a cair. Certo? Outro conceito. Quando ele está subindo, a gravidade não ajuda. A gravidade começa a atrapalhar o movimento. É por isso que nas fórmulas, ao invés do sinal de mais, nós trocamos pelo sinal de menos. E aí nós temos as outras fórmulas que nós utilizamos para calcular o movimento vertical para cima e não para baixo. E depois de lançamento vertical, acabou? Só tem esse tipo de lançamento? Então, qual é o outro lançamento?
O outro lançamento que nós temos também é o lançamento horizontal, onde o objeto é lançado horizontalmente de uma certa superfície, de uma certa altura, e ele percorre toda uma distância, que também era conhecida como alcance. E quais eram as fórmulas que nós utilizávamos para isso? As fórmulas que nós utilizávamos para isso eram estas aqui, onde nós conseguíamos definir o tempo de queda, a altura de como esse objeto foi lançado e também a distância que ele percorreu horizontalmente. Próximo tipo de lançamento que nós tivemos foi o lançamento oblíquo. Mas que nomezinho horroroso esse aí, hein? Mas era um lançamento que juntava o conceito de lançamento vertical e lançamento horizontal ao mesmo tempo, porque afinal o objeto era lançado oblíquo de uma determinada altura e até a mesma altura, certo? Lançado com um determinado ângulo de lançamento. Esse ângulo mudava o tamanho do alcance. Qual que é o melhor ângulo de lançamento então, professor? O melhor ângulo de lançamento nós também vimos que era o 45 graus, que ele tinha o melhor alcance possível. Certo, pessoal? E as fórmulas que nós tínhamos de lançamento oblíquo? As fórmulas de lançamento oblíquo eram estas aqui, que calculava o tempo total de voo, que calculava a velocidade com que o objeto ia chegar aqui do outro lado, calculávamos também a distância com que o objeto ia percorrer e também conseguíamos descobrir a altura máxima. Todas essas fórmulas foram vistas para lançamento oblíquo. Também podemos perceber, galera, o conceito de composição de movimentos, porque afinal, quando um objeto ele é jogado, lançado, ele é projetado com um determinado ângulo, então nós conseguimos perceber que ele era a composição, ele era resultante de dois outros movimentos. Um movimento que teria base aqui na horizontal e um outro movimento que teria base na vertical. Juntando os dois movimentos, o da vertical e o da horizontal, nós tínhamos então o movimento resultante. E nós calculávamos desta forma. Como que nós poderíamos calcular então cada movimento desse, sabendo o ângulo e o resultante? Era dessa forma que nós calculávamos. Tínhamos aqui o jeito de calcularmos o componente horizontal, ou também conhecido como x, e também o componente vertical, também conhecido como y. Uma leizinha, uma ideia para você não esquecer como calcular qual que eu uso seno e qual que eu uso cosseno. É só você lembrar da lei do cosseno. Por que cosseno, professor? Porque no x a gente utilizava o cosseno. Cosseno para x e seno para y. Nos aproximando agora do finalzinho do conteúdo, nós temos agora o movimento circular. O que era o movimento circular então, galera? Era um movimento onde um objeto percorria uma trajetória circular, porém sem aumentar a sua velocidade. Nós verificamos também que tínhamos dois tipos de aceleração. Quais eram esses tipos de aceleração? A aceleração tangencial, que mudava a velocidade do objeto, e nós temos a aceleração centrípeta, que fazia com que o objeto continuasse percorrendo essa trajetória circular. No caso do movimento circular uniforme, nós não temos a aceleração tangencial, porque o objeto mantém a sua velocidade constante. Porém, nós temos a sua aceleração centrípeta, que fazia com que o objeto continuasse percorrendo essa trajetória circular. Como que nós calculávamos essa aceleração centrípeta? A fórmula da aceleração centrípeta era esta aqui. Então temos a fórmula da aceleração centrípeta. Já que temos a aceleração centrípeta, também conseguimos determinar a força centrípeta. Juntando a fórmula que nós tínhamos lá da aceleração centrípeta, a fórmula da força centrípeta também poderia ficar desse outro jeito, ok? Outro conceito que nós pudemos analisar foi o conceito de frequência e o conceito de período. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é que frequência é o número de repetições que a gente tem num determinado período de tempo. E o que era período? Período era o tempo necessário para que desse uma repetição. Então, exemplo, eu tenho 50 repetições por segundo. Então isso aqui é uma frequência. Eu tenho 50 repetições num determinado período de tempo. E quanto que seria o tempo para cada volta? Isso aí nós conseguiríamos falar de período. Outro exemplo que poderíamos utilizar então seria o planeta Terra. O planeta Terra demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Então nós poderíamos falar que o período da Terra é quanto? 24 horas, que é o tempo de uma volta. O objeto está ali então a toda velocidade no seu movimento circular uniforme.
como determinamos essa velocidade? Existem dois tipos de velocidade. Existe a velocidade linear e existe a velocidade angular. Como que nós podemos determinar a diferença entre essas duas? A velocidade linear era determinada pelo espaço percorrido dividido pelo tempo. A velocidade angular já era a divisão entre o ângulo que foi deslocado dividido pelo tempo que foi percorrido. Então, como que nós poderíamos fazer a conta? Fácil, professor. Se o ângulo for 90 graus, é dividir 90 graus pelo tempo. É isso? Não! Porque nós também aprendemos que não usamos a definição em graus. No sistema internacional, a variação angular é medida em rad. Então, por esse motivo que nós transformamos para rad. E como que eu transformo de graus para rad? Confundiu agora. Fácil, era só você lembrar da regrinha. 1 π radiano é igual a 180 graus. Professor, quanto vale o π? Lógico, o π vale 3,14. Não, para com essa ideia absurda. Eu já falei para você, não põe a mão no π. Nada de querer ficar adivinhando o valor para o π. O π, ele tem o valor de π. Depende do exercício. Tem exercício que vai passar 3, tem exercício que vai passar 3,14, tem exercício que vai passar 22/7. Enfim, são vários valores que nós podemos utilizar para π. Então não precisa decorar, o exercício sempre vai passar para você, ok? Mas professor, e se o exercício não passar esse valor? Calma, não precisa ficar nervoso. Se o exercício não passar, deixe escrito π. E não precisa se preocupar com o resultado. Combinado? Se você chegou agora ao final do segundo bimestre e percebeu que nem lembra das matérias do primeiro, dá uma fuçadinha aqui nesse vídeo, quem sabe não te ajude você a entender um pouco mais o que aconteceu lá no primeiro bimestre. Pode ser? Combinado? Último conceito. Professor, sério que está acabando? Sério, calma, mas semestre que vem tem mais? Poxa, se eu ensinar tudo agora, semestre que vem você não vai querer estudar mais? Pronto, vai querer largar a mão. Então, sim, temos o último conceito. E o último conceito agora será transmissão do movimento circular. Então nós temos dois tipos de transmissão do movimento circular, mas o exemplo mais clássico e mais fácil de nós definirmos isso era o exemplo da bicicleta, que eu falei para vocês. Então nós temos a transmissão por eixo, que é onde temos as duas circunferências ligadas por um eixo, e na transmissão por eixo nós tínhamos algumas características. Primeira característica, o deslocamento angular é igual para os dois. Outra característica, se o número de voltas é igual para os dois, a frequência também é igual para os dois. No movimento, na transmissão do movimento agora por correias ou por correntes, nós temos então outras características. A característica que nós temos é que agora não é mais o ângulo que será igual, e sim o espaço percorrido. Sabendo então que o espaço percorrido para uma circunferência é igual ao espaço percorrido para outra circunferência, nós também conseguimos definir que a velocidade escalar ou velocidade linear é igual para as duas circunferências. Galera, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhem com os seus colegas, esmaga o like, deixe o seu comentário, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, até a próxima. Tchau!